dia, irmãos. Quero saudá-los mais uma vez nessa manhã com a graça, com a misericórdia e com a paz do Senhor Jesus. Queria pedir aos irmãos que abrissem mais uma vez a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. É o texto que temos pregado aos domingos pela manhã. E hoje chegamos no capítulo 10. Estamos já na reta final dessa epístola tão importante e tão sentimental. É quando o apóstolo Paulo ele descarrega seu coração. Ele age não apenas como um ministro, não apenas como um teólogo, como alguém que tem muito conhecimento e que era conhecido por esse seu conhecimento, mas ele derrama seu coração como pastor, como homem, como gente, como pessoa que tinha sentimentos. E então ele troca experiências com os coríntios em relação a isso. E chegamos então onde ele já passou por alguns assuntos difíceis. Ele está tratando diversas vezes na carta, por exemplo, sobre a questão da disciplina. Vai nos ajudar um pouco na escola dominical hoje. O capítulo 10 também vai passar e tocar nesse ponto específico. Ele trata do bolso dos irmãos de Coríntios. Por 2 capítulos ele trouxe assuntos relacionados à contribuição financeira, a como as pessoas devem lidar com seus recursos. Enfim, há uma gama de dificuldades nas quais o apóstolo Paulo tem que tratar com uma igreja que se achava demais. Uma igreja que, porque tinha alguns dons, porque tinha alguns talentos, alguns até extraordinários, eles eram conhecidos por conta dos dons extraordinários que tinham. Alguns profetizavam, outros falavam em línguas, outros tinham dons de cura. E, portanto, era uma igreja que, porque participava e porque tinha esses dons, se vangloriava disso. Achava que isso pertencia a eles e não era dado por Deus. E o apóstolo Paulo, então, começa a dizer para eles que nada daquilo chancelava a boa fé deles. Ao contrário, ele gostaria até de chamar aqueles irmãos de espirituais, como eles se achavam, mas eles eram carnais. Por 2 razões, principalmente. A primeira é que eles permitiam o pecado no meio deles. Eles não tratavam como deveriam tratar. Isso no capítulo 5, nós podemos nos aprofundar muito nisso aqui. Mas a segunda razão, e essa é uma razão que parece que o apóstolo Paulo agora vai tratar acerca de si mesmo também, é que era uma igreja dividida. Era uma igreja que seguia homens, seguia líderes, seguia pessoas e não seguia Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo, ele tratou disso nas 2 cartas. Ele já vem falando sobre essas coisas na primeira carta e parece que com um tom muito mais triste, quase que fúnebre. Ele então chora, ele derrama suas lágrimas, ele diz, se diz entristecido, embora ele confie que ali no meio dos coríntios há muitos irmãos de boa fé e, portanto, ele não quer pesar demais para esses irmãos. É nesse equilíbrio, nesse dilema que o apóstolo Paulo escreve esses versículos, esse texto que eu gostaria de ler com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 10. Diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo,
pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isso, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em ato, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, estamos diante do apóstolo Paulo, mais uma vez derramando o seu coração, mais uma vez demonstrando o seu lado pastoral, o seu lado humano, mostrando claramente que sob a direção e a inspiração do Espírito Santo, ele tem desejos, ele tem vontades, mas ele submete a sua própria vontade às circunstâncias dadas pela providência do Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, com isso. Nos ensina o que significa levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Nos ensina, Senhor Deus, como nós podemos ser utilizados para, usando armas que não são carnais, destruirmos fortalezas e anularmos sofismas que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Usa, Senhor Deus, não apenas essa pregação nessa manhã, mas usa a Tua igreja, o conhecimento dos irmãos, as habilidades dos irmãos, os dons que o Senhor distribuiu a cada um, para que nessa medida exata, na medida da Tua providência, cada um possa não apenas realizar a obra humildemente, mas que cada um também possa ter apenas uma glória, e que essa glória seja a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, ensina-nos a partir desse texto, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. A oposição é algo absolutamente normal e natural quando estamos diante da pregação do Evangelho. Quando nós estamos diante de ministérios, nós precisamos entender que a Bíblia fala sobre uma clara oposição. Todo aquele, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que deseja viver piedosamente em Cristo, sofrerá perseguição. Agora, de onde vêm as perseguições? Bom, elas vêm de vários lugares. É muito natural e comum fiéis pregadores da palavra terem e receberem a oposição do mundo, a oposição dos pecadores, a oposição daqueles que claramente odeiam a Cristo, claramente odeiam o Evangelho. Portanto, é de se esperar esse tipo de oposição. Aliás, é extremamente triste percebermos que essa oposição está cada vez menor nos nossos dias.
É extremamente triste percebermos que as igrejas estão muito bem aceitas num mundo que jaz no maligno. As pessoas que se dizem crentes estão vivendo cada vez mais parecidas com os padrões do mundo, com as ideias do mundo, com o mundanismo, e portanto esse tipo de oposição de fora, ela está cada vez menor. E nós precisamos nos preocupar com isso, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. A amizade do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem de Deus, mas do mundo. Entretanto, existe um outro tipo de oposição, e é a oposição que vem de dentro da própria igreja. É a oposição que se levanta dentro do próprio povo de Deus. E conquanto essa possa nos assustar um pouco mais, ela não deve nos assustar sem medida, porque também é bíblica, porque também é natural que isso aconteça, porque é isso que a palavra de Deus nos diz em vários textos, e a gente vai tratar de alguns aqui. Entretanto, em nenhuma outra igreja, veja, Paulo sofreu as consequências da oposição em várias igrejas. Se você ler, por exemplo, a carta aos Gálatas, você vai perceber que ele tem que chamar os Gálatas de insensatos. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou com outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo, ao se defender, perceba que ele não tem a si mesmo como alvo da sua defesa. Quando leia o livro de Atos, que você vai perceber isso. Quando o foco das acusações, quando o foco das chicotadas, quando o foco das pedradas era a pessoa do apóstolo Paulo, ele se gloriava no Senhor. Ele não se preocupava com isso. Quando ele estava preso, ele mandava com que os irmãos de Filipos se alegrassem no Senhor, porque as prisões dele, do apóstolo Paulo, estavam contribuindo para o progresso do evangelho. Pessoas ficavam mais ousadas pelas coisas que aconteciam com o apóstolo Paulo. Agora, quando as oposições contra ele afetavam o evangelho, o conteúdo do evangelho, o conteúdo da sua pregação, a sua autoridade bíblica, então o apóstolo Paulo, ele mudava o tom da sua normal e natural mansidão, da sua normal e natural boa vontade e um coração largo e aberto, como ele mesmo já disse aos coríntios, que deveriam alargar o seu coração para um tom mais austero, para um tom de maior firmeza, para um tom de maior força. E é exatamente nesse equilíbrio que o apóstolo Paulo está trazendo esse capítulo, porque ele quer chegar até os coríntios em mansidão, mas ele supõe que ele terá que chamar alguns com uma firmeza maior. Entretanto, queridos, percebam que de todas as igrejas, em nenhuma o apóstolo Paulo sofreu tanta oposição quanto em Corinto. Ali, muitos se rebelavam contra ele, grupos se levantavam contra a sua autoridade e contra o seu ministério. E aqui ele termina servindo de alento para muitos ministros ao redor do mundo que vêm sofrendo os mesmos tipos de dificuldades e que se apresentam como servos fiéis ao Senhor. E é interessante que um dos textos paralelos a esse, que não tem a ver com os coríntios, mas com a igreja de Éfeso, por exemplo, é o texto de Atos, capítulo 20, onde o apóstolo Paulo parece achar natural que esse tipo de coisa aconteça. Se você depois tiver a curiosidade de ir para Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30, você vai perceber que Paulo chama os presbíteros de Éfeso para Mileto, e quando ele está em caminho de Jerusalém, ele diz as seguintes palavras àqueles presbíteros ali. Ele diz: olha, eu sei, eu tenho convicção que depois da minha partida, depois que eu for embora, muitos lobos vorazes se aproximarão do rebanho do Senhor. Eles vão tentar de todas as formas. Eles vão, como lobos mesmo, muitas vezes vestidos em forma de ovelha, eles vão tentar tosquear o rebanho do Senhor. Mas o que é mais alarmante é o versículo seguinte: do meio de vós mesmos se levantarão alguns que não pouparão o rebanho do Senhor. Veja, o apóstolo Paulo tinha a convicção
de que quando os homens estavam envolvidos na coisa, a potencialidade do pecado era grande. A potencialidade dessa perseguição à verdade era tremenda. E por isso o apóstolo Paulo poderia escrever essas palavras aqui em 2 Coríntios capítulo 10. Porque mesmo Paulo não dando motivos, mesmo o apóstolo Paulo já tendo algumas vezes passado pelos coríntios em mansidão e no poder da pregação da palavra, ainda assim, havia ali muita perseguição, havia ali quem quisesse destruir a sua reputação e destruir o seu ministério. Nós veremos aqui, queridos, que ele se recusa a usar as mesmas armas que eles, porque ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Se eles usam armas carnais, vamos ver que armas são essas que eles usam. As nossas armas serão diferentes. Entretanto, antes de entender que armas são essas, em primeiro lugar, é importante nós entendermos aqui essa distinção entre a mansidão e a firmeza. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo começa seguindo o exemplo de Cristo, em mansidão e benignidade, mas ele sabe que alguns precisam ser tratados com muito maior firmeza. Como eu disse, o texto aqui vai nos ajudar muito na escola dominical, porque a gente está tratando sobre disciplina. E, portanto, essa firmeza maior é exatamente quando alguns precisam ser chamados e ser tratados. E ele declara o que ele prefere. É lógico o que ele prefere. Ele prefere chegar lá em mansidão. Como eu disse, a gente vem vendo aqui pelas palavras de Paulo. Paulo é humano. Paulo gosta de pessoas. Ele gosta de comunhão. Ele gosta de abraços. Ele gosta de ósculos santos. Ele tem falado sobre isso. Ele gosta de carinho. O apóstolo Paulo é um homem que vive e quer viver o evangelho de forma comunitária. Ele tem demonstrado isso aqui aos coríntios. Entretanto, queridos, ele não se faz de rogado. É lógico aquilo que ele preferia, mas ele não abrirá mão de exercer a sua autoridade, caso isso seja necessário. Versículos 1 e 2. E eu mesmo, Paulo, vos rogo. Veja, ele traz um rogo aqui. Essa palavra é utilizada algumas vezes no Novo Testamento, mas todas elas, ela traz um tom muito forte. Não é um pedido qualquer. O apóstolo Paulo está com coração nisso aqui. Ele traz um clamor, ele traz um rogo aos irmãos de Corinto. Eu quero chegar aí no meio de vocês e eu quero apenas exercer a mansidão. Como ele diz aos Gálatas, eu sei que eu vou chegar aí no meio de vocês e vou precisar me utilizar de um outro tom de voz. O apóstolo Paulo era conhecido como uma pessoa mansa. Por isso que o texto, daqui a pouco a gente vai ler de novo, diz que a presença dele era desprezível. Ele não falava alto, ele não era um pregador como Apolo, por exemplo. Apolo era um pregador, tinha uma verve da palavra, era sangue no olho. Ele falava de uma forma extraordinária, bonita. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo era um exegeta, era um teólogo, era alguém que explicava o texto, era alguém que aplicava o texto de uma forma simples. E aquilo fazia com que algumas pessoas não dessem muita bola para ele. Fazia com que algumas pessoas dissessem: esse cara não sabe de nada. Porque parece que as pessoas gostam das coisas mais elocubrativas, mais, que chamam maior atenção. O apóstolo Paulo, ele não se preocupa com isso. Mas ele diz: se for necessário, vocês vão ver como vocês vão me conhecer de uma forma diferente. Veja aí esse rogo de Paulo. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. É aqui uma palavra de explicação. Essa palavra humilde, o apóstolo Paulo não está aqui querendo se vangloriar da sua humildade. Essa é uma palavra utilizada para a sua maneira de falar, para a sua maneira de pensar, para a sua maneira de agir. Ele age de uma forma muito branda. É exatamente aí, esse é o contexto dessa palavra aqui. Não há nenhuma vanglória no apóstolo Paulo aqui. Ele está escrevendo no poder do Espírito Santo, dizendo: é assim que eu ajo no meio de vocês. E o exemplo que ele está seguindo é o exemplo de Cristo. O exemplo de mansidão e de benignidade de Cristo. É exatamente isso que ele vem dizendo aqui. Versículo 2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos
em disposição de mundano proceder. Então perceba o que Paulo está dizendo aqui. Eu gostaria de continuar e de voltar aí para o meio dos irmãos, mantendo a minha maneira de ser, mantendo a minha maneira cordial de ser, porque é isso que me faz feliz. Entretanto, eu creio que talvez seja necessário chamar alguns de vocês numa reprovação muito mais severa. Eu creio que talvez eu tenha que chamar vocês em firmeza e tratar os problemas. Há um problema específico aqui, mas há vários problemas que ao longo da carta são tratados. O problema específico aqui era que os que queriam minar o ministério de Paulo, os que queriam denegrir o ministério de Paulo, estavam utilizando o seguinte argumento. Estavam usando o argumento da religião, das tradições religiosas, às quais o apóstolo Paulo se recusava a seguir. E, portanto, quando o apóstolo Paulo se recusava a seguir, o que os religiosos estavam dizendo é: ele está agindo como um mundano. Ele não está agindo como um crente. E aquilo era tão impressionante que muitos irmãos de Corinto estavam caindo naquela conversa. Paulo trata disso aos Colossenses, né? A gente já viu isso aqui, quando ele diz que muitos são julgados e se tornam árbitros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, mas que todas aquelas regras humanas não passam de falsa humildade, de aparência de sabedoria e de rigor ascético. O apóstolo Paulo não se reduz a isso. O apóstolo Paulo diz: conquanto eles digam que nós estamos agindo como um dano proceder, essa não é a realidade. Porque, versículo 3, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: nós somos de carne e osso, nós estamos andando nesse tabernáculo, nós somos pecadores também. Entretanto, esse procedimento que vocês estão vendo, que está sendo atacado, é um procedimento que tem um protótipo, que está seguindo um líder, e esse líder se chama Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo coloca-se como aquele que está defendendo não apenas as suas ideias, não apenas a sua forma de ser, de pensar e de agir, mas ele está defendendo aquilo porque ele sabe que aquilo revela a verdade do Evangelho e aquilo segue a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas Paulo diz mais. Paulo vai adiante nisso aí. Ele diz que não quer exercer a sua autoridade de forma austera, mas ele afirma que aquilo que ele crê e, portanto, escreveu, que aquilo que ele sabe que é verdade e, portanto, falou, como na primeira epístola aos Coríntios, de uma forma dura, ele terá que usar, e aquilo vai dar base para a correção de quem quer que precise desse tipo de austeridade. É isso que os versículos 8 a 11 nos ensinam. Veja aí. Versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser o meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença dele, pessoal, é fraca e a palavra desprezível. Então, até aqui, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem um ministério, aquele ministério foi dado por Deus, ele não quer se gloriar daquilo, ele não quer que aquilo seja nenhum motivo de glória pessoal para ele. Entretanto, ele utiliza-se desse ministério e dessa autoridade para ganhar os irmãos da melhor forma possível, de uma forma branda, humilde, clara, amistosa. Entretanto, as pessoas estão utilizando aquela forma de Paulo ser, aquela forma de que ele, quando precisa falar sobre doutrina, ele escreve, ele fala de uma forma impressionante, mas nos seus relacionamentos interpessoais, o apóstolo Paulo é gentil, é amável, é afável. As pessoas estão utilizando aquilo para confundir os coríntios. Estão dizendo: olha, ele escreve com tanta austeridade nas cartas, mas veja a presença dele, é desprezível. Veja, ele não tem tanta autoridade assim. Ele amarela na hora H. Ele não tem essa autoridade, ele não tem essa firmeza.
Veja como o apóstolo Paulo responde no versículo 12. Não, versículo 11. Considere o tal isso, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos, quando presentes. Então perceba, o apóstolo Paulo disse, não era isso que eu queria. Eu não queria precisar tratar vocês dessa forma, mas talvez seja necessário. Talvez seja necessário, porque vocês estão se deixando levar por esses falsos irmãos, por essas pessoas que estão confundindo o coração de vocês. E na verdade é para isso que serve a palavra mesmo. Não é isso que Paulo escreve para Timóteo? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar os vivos e mortos. Prega a palavra, insta, corrige, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Portanto, assim como o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, o apóstolo Paulo não ensina aquilo que ele não faz. É exatamente assim que ele está agindo aqui. Ele está dizendo, quando eu estiver no meio de vocês, Coríntios, eu vou ter que me utilizar de uma forma que não é a ideal, que não é a que eu quero, que não é o que eu gostaria, mas são vocês que estão me dando abertura para isso. E aqui, queridos, nesse primeiro ponto, eu queria trazer algumas aplicações para a gente. É claro que nós precisamos amar o Evangelho. É claro que nós precisamos amar a comunhão dos santos. E como nós queremos que essas coisas aconteçam, com base, daqui a pouco a gente vai ver aonde o apóstolo Paulo quer que a gente chegue. O que é que significa, a gente vai ver daqui a pouco, essa ideia de levar toda a nossa consciência cativa à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo quer que nós sejamos cristãos verdadeiros e autênticos. Quer que a gente viva o Evangelho não apenas da boca para fora. E queridos, todas as vezes que as igrejas viverem um Evangelho autêntico, a manutenção natural de uma tranquilidade, de uma mansidão, de uma benignidade, vai ser algo extraordinário. É assim que o apóstolo Paulo e que todos os ministros fiéis deveriam querer viver. De uma forma coletiva, de uma forma abraçada, de uma forma comunitária. Entretanto, às vezes, queridos, é necessário que problemas sejam tratados. E quando problemas precisam ser tratados, muitas vezes os conflitos podem começar. E os irmãos precisam ser os primeiros a não permitir que esses conflitos saiam da medida. Os irmãos precisam entender que essa maneira mais austera de falar, muitas vezes, é necessária para a correção e para o bom andamento do bom nome e do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito embora, é da mesma forma que a gente trata os nossos filhos, na verdade. É muito gostoso quando os nossos filhos são obedientes. É muito bom quando os nossos filhos obedecem e fazem aquilo que reflete aquilo que nós queremos que eles reflitam. A gente compra sorvete, a gente sai muitas vezes, a gente viaja, a gente tenta fazer aquilo que vai fazer com que a gente se aproxime cada vez mais deles e nos abracemos e nos beijamos e fazemos cafuné, e isso é natural. Entretanto, o que é que acontece quando esses mesmos filhos que a gente ama e que a gente gosta desses relacionamentos, que a gente gosta dessa aproximação, o que é que acontece conosco quando eles não obedecem? O que é que acontece conosco como pais quando eles saem de rota, saem de rumo? Nós somos austeros com eles, porque nós os amamos. Nós os disciplinamos segundo a carne, porque nós os amamos. É exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Eu gostaria sempre de viver no meio da igreja apenas com abraços e sorrisos e beijos. Entretanto, às vezes é necessário, para o bem da própria igreja e para o bem das famílias da igreja, que problemas sejam tratados com a austeridade necessária. Agora, mesmo isso é utilizado por alguns com as armas diferentes. E aí é o segundo ponto e último da nossa mensagem. Que tipo de armas nós devemos usar? A gente precisa atingir um determinado fim.
Esse fim principal é a glória de Deus. Esse fim principal é a pureza do bom nome do Evangelho. É a glória do nome extraordinário de Cristo. Bom, nós podemos escolher as nossas armas. Os falsos irmãos, os opositores de Paulo aqui, eles poderiam ser percebidos, em primeiro lugar, pela sua altivez. Ou seja, pelo seu olhar altivo. Em segundo lugar, e a gente vai ver isso tudo no texto, pelos altos elogios e pela vanglória, pela maneira sempre elogiosa com a qual falavam acerca de si mesmos. Veja primeiro o versículo 7. Ele diz: observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. A primeira coisa que Paulo faz aqui é se colocar em pé de igualdade com eles. É uma palavra retórica aqui. O apóstolo Paulo está dizendo: é isso que eles estão dizendo, que eles são de Cristo? Pois bem, nós somos também. E aí? Como é que vocês vão julgar? E aí? Será que o fato deles dizerem: eu sou de Cristo, eu sei o que eu estou dizendo, eu conheço, será que com isso eles não estão dizendo que os outros não são de Cristo? É a primeira coisa que precisa ser compreendida aqui. E, queridos, isso acontece com certa frequência. Quantas vezes a gente tem tentado falar do Evangelho até para gente de igreja, e a resposta é: não é assim que o meu Deus age. Não, veja, você precisa... Não, o meu Deus quer que eu seja feliz. Peraí, parece que o Deus dele ou dela é um Deus diferente do nosso. Como assim o meu Deus? O meu... Não. Você precisa entender que o seu Deus, ele fala ele fala por intermédio da sua palavra. E é exatamente essa palavra que precisa ser compreendida como verdadeira. A gente vai entender quais são as armas da nossa milícia. Entretanto, de uma forma impressionante, essas comparações, elas precisam ser muito bem feitas. Porque veja o que diz o versículo 12. Porque não ousamos, o apóstolo Paulo diz, classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Então aqui, queridos, nós temos um problema extremamente sério. Nós temos um problema de pessoas, literalmente, de líderes, que é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui, que são altivos, que se autoelogiam, que as armas da sua milícia são essas. De falar bem acerca de si mesmo, do seu próprio ministério, e com isso denegrir os outros. E com isso, muitas vezes, ganhar o coração das pessoas, para que o ministério de Paulo seja minado ali. E de uma forma muito tranquila, eles fazem mais. Eles não simplesmente se utilizam disso, mas eles não respeitam a autoridade dos outros por se acharem superiores. E, na verdade, se gloriam no trabalho dos outros. Isso era coisa que Paulo se recusava a fazer. Isso está nos versículos 13 a 16. Nós, porém, esse porém faz uma transição, ou seja, eles revelam insensatez porque se comparam consigo mesmos. Ou seja, o protótipo para eles são eles. O ideal a ser seguido são eles. O apóstolo Paulo diz: eles estão revelando insensatez nisso. Por mais impressionantes que eles possam parecer, são insensatos. Nós, porém, diz Paulo, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus, que Deus nos demarcou e que se estende até vós. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: irmãos de Coríntios, eu sou responsável por vocês. Eles estão tentando fazer com que vocês não compreendam isso. Eles estão tentando dizer, e é interessante que os limites da ação de Paulo, o texto da sociedade bíblica, a esfera da ação missionária de Paulo, é porque o apóstolo Paulo está falando de campo alheio e tal. Entretanto, conquanto isso esteja de fato na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele quer o coração dos coríntios, para que a partir dos coríntios outros possam ser evangelizados na região. O apóstolo Paulo era missionário. Ele queria evangelizar as pessoas, ele queria fazer com que o mundo conhecesse Cristo. Mas ele não queria
gloriar disso. Em muitos lugares, por exemplo, ele chegou e o evangelho havia já chegado. Quem plantou a igreja de Colossos, por exemplo? A igreja dos Colossenses? Muita gente vai pensar, o apóstolo Paulo, mas leia Colossenses, que você vai perceber lá claramente que o apóstolo Paulo diz, não, eu enviei, foram outros irmãos que plantaram essa igreja. A igreja de Éfeso, por exemplo, o apóstolo Paulo passou muito tempo lá, mas o apóstolo Paulo nunca declarou que aquela igreja tinha iniciado pelo seu ministério. Muito embora muita gente pense. Mas o João Batista já havia tido alguns irmãos ali que tinham recebido o batismo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo ele não se gloria nos trabalhos dos outros. Agora, veja que coisa interessante. Ele está dizendo que respeita os limites da ação dada por Deus, a qual se estendia até os coríntios. Ou seja, no meio das suas viagens missionárias, chanceladas pela igreja, como um apóstolo do Senhor, diretamente enviado por Cristo, ele plantou a igreja de Corinto. Aquela era uma igreja que devia a Paulo devido respeito. Era uma igreja que devia a Paulo devido respeito, por quê? Porque aquela igreja fazia parte da esfera missionária chancelada por Deus para o seu apostolado. Então, com isso em mente, veja aí. E que se estende, final do versículo 13, não, respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo é brilhante, porque ele faz um trocadilho de palavras. A palavra que ele usa aqui para limites não é um limite territorial, como muita gente pode pensar, mas é um limite na sua esfera de ação. Ele só vai até onde o Senhor permite que ele vá. Então ele não pode se gloriar sem medida. O versículo 15 diz isso: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Veja que o apóstolo Paulo, nas entrelinhas, ele está dizendo aqui: vocês deveriam ser gratos a mim. É interessante que isso está nas entrelinhas aqui. É interessante até que o apóstolo Paulo, humilde como era, tenha a obrigação, pelo bem do evangelho, de chamar e de puxar as orelhas dos coríntios em relação a isso. Quando eles estavam denegrindo o ministério de Paulo, não era o ministério de Paulo que eles estavam denegrindo, era o ministério de Cristo. Porque aquela esfera de ação foi a esfera de ação dada por Cristo para que Paulo pudesse exercer. Portanto, o apóstolo Paulo não fazia isso sem medida. A fim, ele demonstra claramente isso no versículo 16, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Qual é o fim do apóstolo Paulo em tudo isso? É fazer com que a igreja fosse tão bem ajustada que, uma vez estabelecida a sua esfera de ação, ela pudesse, a partir dela, de Corinto, evangelizar a Caia. Evangelizar a Caia. E caso eles chegassem em algum lugar e já estivesse ali, glória a Deus por isso, eles não iriam se gloriar por alguma coisa que eles não tivessem feito. Irmãos, como é que a gente tem, chega nos finais de ano e os pastores, os ministros, eles precisam fazer os seus relatórios. Olha, é pecado demais nos relatórios. Por uma razão muito simples. Porque às vezes as pessoas nem sabem o que fazem. As pessoas nem conhecem os números reais, mas colocam qualquer tipo de número ali. Porque precisam fazer isso. E porque talvez queiram impressionar algumas pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo que se recusa a fazer. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, os números são exatos. A esfera de ação é uma só. E nós não nos gloriamos acima dela. Essas são as armas dos inimigos. Altivez, autoelogio, falta de domínio próprio, falar bem acerca de si mesmo, se gloriar no campo dos outros, buscar muitas vezes minar os outros ministérios. Entretanto, quais são as armas da milícia de Paulo?
Como é que Paulo se responde a isso? Que armas então ele utilizaria? Ele vai dizer aqui claramente: a pregação da palavra e da sã doutrina e a correta disciplina dos desobedientes, para que todos sejam submissos à palavra de Deus. Eu vou repetir aqui quais são as armas de Paulo. As armas de Paulo são a pregação da palavra e da sã doutrina e a correta disciplina dos desobedientes, para que a palavra de Deus seja obedecida. Versículos 4 a 6 nos ensinam isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, é absolutamente claro o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, queridos, que nós não devemos temer nenhum tipo de fortaleza ou de sofismo. Note que é a altivez que está sendo combatida aqui. Note que é exatamente esse olhar altivo, essa ideia benéfica acerca de si mesmo que está sendo combatida aqui. Não, a pregação da palavra, e somente ela, vai fazer com que qualquer tipo de sofisma caia por terra. Vai fazer com que qualquer tipo de ideia que não proceda única e exclusivamente da Escritura caia por terra. E mais, o apóstolo Paulo talvez chegue no ápice do seu argumento, quando ele diz que nós devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não são a maioria dos pensamentos, mas todo o pensamento. Quer comais, quer bebais, fazei outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O nosso pensamento, queridos, e a esfera das nossas ações precisa ser chancelada pela nossa única, absoluta e exclusiva regra de fé e de prática. Nós não podemos, o apóstolo Paulo se recusava a isso, se deixar levar pelas ideias humanas de religião. Ele se deixava jamais levar pelos milindres de pessoas, pela altivez de gente que se levantava, em última instância, ainda que com o nome de piedade, ainda que com o nome de confessionalidade, contra o conhecimento de Deus que está nas Escrituras e nas Escrituras somente. É por isso que no domingo que vem, vocês vão escutar do presbítero George aqui, quando ele falar sobre os sínodos e concílios, que eles frequentemente podem errar, e têm errado ao longo da história, porque a nossa única e absoluta e exclusiva regra de fé e prática não é outra, senão única e exclusivamente a palavra de Deus. E queridos, é isso que vai fazer diferença na vida da igreja e na nossa vida. É fazer com que qualquer coisa que a gente vai fazer, se é um negócio novo que a gente vai abrir, se é um emprego novo que a gente vai buscar, se é um contrato novo que a gente vai assinar, se é uma roupa que eu vou comprar, se é uma comida que eu vou cozinhar, toda e qualquer coisa, por pequena que seja, ou que seja grande diante dos olhos humanos, precisa ser colocada debaixo da autoridade de Cristo, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Todo o nosso pensamento precisa ser cativo, escravo, servo da palavra do Senhor. Somente dessa forma, com a pregação da palavra e com a correção dos erros, os sofismos serão completamente aniquilados. As fortalezas que se levantam contra a igreja serão completamente derrubadas. Não haverá força, porque a palavra de Deus nos diz e nos garante, quando o próprio Senhor Jesus diz que a igreja de Cristo se levanta e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós entendermos que a nossa esfera de ação uma vez completa a nossa submissão à palavra de Deus, e portanto pudermos viver comunitariamente aqui na igreja, pudermos evangelizar a cidade de Salvador como um todo, aí nós estaremos cumprindo a lei de Deus.
Aí nós estaremos vivendo o evangelho autêntico, que vai fazer com que um bocado de malucão chegue por aqui, que vai fazer com que um bocado de gente que normalmente é visto ao largo pela igreja seja bem recebido aqui no nosso meio, que vai fazer com que a gente aqui não se encaixote, mas com que a gente saia da caixinha que a religião quer nos colocar. Vai fazer com que aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios, que ele quer ganhar a Caia para Cristo, possa nos fazer ter brios para dizer: nós precisamos ganhar Salvador para Cristo. Mas não, estamos não apenas limitados nos nossos próprios afetos, mas nós estamos nos deixando limitar, muitas vezes, porque ao seguirmos qualquer tipo de pensamento de homens e de mulheres que se levantam quando falam e quando tratam a si mesmos como sendo o protótipo da verdade, fazem com que a igreja pereça e sofram as suas consequências. Não permitamos que isso aconteça, irmãos. Porque qual é a conclusão disso? Qual é a nossa glória? Onde está a nossa glória? Versículos 17 e 18 nos ensinam. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa é a nossa única glória. Os números, eles não querem dizer absolutamente nada. Porque Paulo diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Foi Deus. Será que é a persuasão de Paulo que fez com que aqueles coríntios inteiros se livrassem do império das trevas e fossem transportados para o Filho do amor de Deus? Não! A presença dele era desprezível. Entenda isso, não era aquilo que Paulo fazia. Mas até mesmo uma presença desprezível como a dele foi grandemente utilizada por Deus. Porque Deus escreve aos Romanos que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Portanto, qual é a nossa glória? Nossa glória é o Senhor e Ele somente. E aí o versículo 18 arremata. O versículo 18 traz uma aplicação final, quando diz o seguinte: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Irmãos, rejeite quem se auto-recomenda. Rejeite quem pensa demais acerca de si mesmo. Rejeite quem acha que é o fim de todos os problemas, quem acha que é a solução de todas as coisas. Rejeite todo aquele que altivamente se entende como o dono das coisas, a palavra final. Mas aprove aquele a quem o Senhor aprova. Aprove aquele que não louva-se a si mesmo, mas aquele que faz com que todo pensamento seja de fato cativo às Escrituras, que é a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia que nós entendermos que isso é a nossa forma de viver e de tratar os pastores, e de tratar as lideranças, e de tratar aqueles que precisam se fadigar no nosso meio, certamente nós teremos um novo rumo. Nós teremos uma outra ideia completamente distinta de como uma igreja pode e deve ser relevante. Eu tenho muito cuidado no uso dessa palavra, porque tem muita gente usando essa palavra hoje de forma equivocada, mas de ser relevante onde ela está colocada, para a honra e glória do Senhor e para o bem das Escrituras Sagradas. Que todos nós possamos entender que o capítulo 10 de 2 Coríntios, ele fala conosco. Ele nos ensina a lidar como igreja e a lidar com a sã pregação da palavra e com a disciplina que deve ser sempre exercida. Como eu disse, isso vai servir de base para o que veremos daqui a pouco na escola da manhã. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. E eu vou pedir o presbítero George que nos eleve a Deus em oração. Pai Santo e gracioso, nós
Senhor, porque quando atentamos para a Tua palavra, toda a Tua igreja é edificada. A liderança compreende o seu papel, a sua responsabilidade, e que deverá prestar contas do rebanho que lhe foi conferido, que lhe foi entregue, confiado, que é o rebanho de Cristo Jesus. E esse mesmo rebanho compreende a sua função, o seu dever de lutar para que a Tua palavra seja preservada, para conferir as Tuas verdades, para viver as verdades tão preciosas do Evangelho. Portanto, Senhor, nós queremos Te agradecer pela palavra desta manhã, te pedir que Tu nos concedas a graça de sermos reverentes e submissos a essa palavra santa e bendita, que Tu nos dês forças para sermos obedientes e que a nossa mente seja, de fato, na nossa fé e na nossa prática, a mente de Cristo, em nome de quem oramos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar, irmãos.